Na manhã em que tudo aconteceu, o céu estava claro, mas o trono tremia. Havia cânticos, palmas e adoração, mas não a Deus. Era para um homem, um rei. Seu nome era Herodes Agripa I, e naquela manhã ele se vestiu como se fosse um deus. Colocou a túnica real, um tecido costurado com fios de prata pura, brilhando como relâmpagos à luz do sol. Ele subiu à tribuna com lentidão calculada, como quem sabe que o mundo deve esperar. Sentou-se, abriu os braços e então falou. Mas não foram as palavras que fizeram o povo se curvar. Foi o brilho, o reflexo do poder, o peso da influência, a sedução da glória. E ali, diante de uma multidão manipulada pelo favor político, pelas bênçãos econômicas, pela fome e pelo medo, um grito se ergueu, voz de Deus e não de homem. Herodes sorriu, e naquele instante o céu se calou, porque um trono que aceita a glória está convocando o juízo. O Espírito Santo não tolera duplicidade, nem dentro da igreja, nem sobre um trono, nem diante de uma multidão. E quando a glória de Deus é sequestrada, ela se transforma em sentença. Essa é a história que quase ninguém prega. Um julgamento silencioso, um profeta sem palavras, e um rei que foi comido vivo. Herodes Agripa I não era apenas um político. Ele era descendente direto dos reis asmoneus por parte de mãe, e neto de Herodes, o Grande, por parte de pai. Uma linhagem marcada por sangue, paranoia e manipulação espiritual. Durante seu reinado, Herodes usava a religião como arma. Para conquistar o favor dos judeus, fingia zelo pela lei. Mandou matar Tiago, irmão de João, e aprisionou Pedro com a intenção de executá-lo após a Páscoa. Mas um anjo interrompeu seus planos. Pedro foi libertado de forma milagrosa, e Herodes ficou exposto, envergonhado, enfurecido, e mais ainda, desejoso de restaurar sua imagem. Foi aí que organizou a aparição pública em Cesareia. Segundo o historiador judeu Flávio Josefo, que viveu naquela época, o traje de Herodes era tão ofuscante que, ao refletir o sol matinal, ele parecia uma entidade sobrenatural. O povo estava reunido não só para ouvi-lo, mas para adorá-lo. Eles tinham sido alimentados, protegidos, beneficiados por seu governo. E agora, diante daquele brilho divino, gritaram juntos. Essa é a voz de um Deus. Herodes ouviu. Herodes aceitou. E Herodes foi julgado, não pelo povo, não pelos homens, mas pelo Espírito de Deus. Em Atos 12:23 está escrito: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus, e comido de vermes, expirou. A morte não veio como uma espada, mas como podridão por dentro. A sentença veio invisível, mas implacável. Josefo detalha que Herodes caiu imediatamente com dores agudas no abdômen e agonizou por 5 dias enquanto seu corpo era consumido internamente por vermes. Não houve aviso, nem voz do céu, nem chance de arrependimento. A justiça divina desceu com precisão sobrenatural, e ninguém pôde impedir. Porque existe um tipo de glória que não pode ser tocada, uma atmosfera que pertence exclusivamente ao trono de Deus. E quando um homem, por mais poderoso que seja, ousa usurpar essa glória, ele não é apenas um ímpio, ele se torna um exemplo, um sinal visível para todos os que acham que podem manipular o sagrado. É por isso que essa história está em Atos, não em Crônicas, não nos Evangelhos, mas logo após o Pentecostes, porque Deus estava dizendo à nova igreja: o Espírito que habita entre vocês é santo, e diante dele ninguém mente, ninguém engana, rouba a glória. Essa não foi a primeira vez que o céu julgou um impostor em público. No início da história da Arca da Aliança, Uzá tocou a presença de Deus e caiu morto na mesma hora. No deserto, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do altar e foram consumidos por fogo que veio de Deus. Mas agora, após a morte e ressurreição de Cristo, o Espírito habita entre os homens, e o juízo também. Herodes morreu diante de todos, não com uma lança, não em batalha,
mas comido por dentro, de forma lenta, dolorosa, humilhante. O mesmo homem que buscou honra foi despido diante de todos. O mesmo rei que vestiu prata terminou apodrecendo um vermes. O mesmo que falou como um deus terminou em silêncio absoluto. E a multidão que gritou, voz de Deus, silenciou, porque quando a mão de Deus pesa, até os aplausos se calam. Essa história nos confronta, não apenas por sua brutalidade, mas por sua precisão teológica. Herodes não foi punido apenas por orgulho. Ele foi punido porque aceitou para si a glória que pertence somente a Deus. E esse princípio é eterno. Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. É por isso que os céus não hesitaram, porque há um limite que, quando ultrapassado, não gera apenas consequência, mas sentença. Nos dias atuais, pode não haver túnicas de prata, mas há púlpitos de ouro. Pode não haver tribunas em Cesareia, mas há plataformas digitais. E muitos ainda estão tentando roubar a glória. Líderes, pregadores, influencers, autoridades. Pessoas que usam a fé como palco, a igreja como vitrine e o povo como plateia. Mas o mesmo Deus que julgou Herodes ainda está entronizado. E ele não mudou. O Espírito Santo não tolera duplicidade. Ele discerne intenções. Ele vê além do palco. Ele lê os corações. E quando o homem insiste em ser exaltado, Deus responde com juízo. É por isso que tantos ministérios começam cheios de fogo e terminam em ruínas. É por isso que tantos nomes sobem rápido, mas caem de forma pública. Porque Deus não divide a sua glória. Ele a compartilha com os humildes, mas a retira dos que desejam brilhar mais que a cruz. Essa história não é sobre um rei, é sobre o Espírito. E sobre o que acontece quando tentamos ser o centro de algo que nasceu para exaltar Cristo. Herodes não foi o primeiro, e não foi o último. O julgamento de Deus não está preso ao tempo. Ele se move em ciclos, e cada geração que ousa desafiar o Espírito se torna palco de novas sentenças. O altar de Ananias e Safira também foi cenário de morte, mas o crime ali não foi financeiro. Foi espiritual. Eles prometeram algo a Deus, venderam uma propriedade, disseram que dariam tudo, mas guardaram parte e mentiram. Mentiram ao Espírito Santo e diante de toda a igreja caíram mortos. Ali, dentro da casa, durante o culto, o temor se espalhou. O ambiente foi tomado por pavor, porque todos perceberam que o Espírito que desceu em línguas de fogo também podia ferir com espada invisível. O juízo era real, e ele não avisava antes de agir. Era como em Sodoma, quando o anjo ceifou sem hesitar, como no Egito, quando o anjo passou a meia-noite, como em Cesareia, quando Herodes foi comido por dentro. A morte de Herodes não foi um castigo comum, foi um sinal, um código divino para os que ainda acreditavam que Deus podia ser usado como escada. O rei caiu diante dos homens, mas o seu verdadeiro colapso foi diante do Espírito, e o Espírito ainda está entre nós. Você consegue imaginar isso hoje? Um líder religioso cercado por holofotes, aplausos, bajulações, que começa a receber para si os louvores, que se veste de autoridade, mas não de humildade, que aceita os gritos de homem de Deus, mas não direciona a glória ao trono. Isso não está longe, está ao nosso redor, está em púlpitos, podcasts, redes sociais, homens e mulheres construindo impérios com o nome de Deus, mas vivendo como deuses, pregando para câmeras, ensinando sob o céu, mas seduzidos por sua própria imagem. E a pergunta que fica é: quanto tempo até o Espírito agir de novo? Porque o mesmo Deus que levanta é o que remove. O mesmo Espírito que envia também pode expor. E quando o juízo vem, ele não pergunta quem está assistindo. Ele vem e ponto. A morte de Herodes revela mais do que a ira divina. Revela o ciúme santo do Espírito.
A intolerância celestial, com qualquer tentativa de roubar a honra do trono, Isaías viu isso quando os serafins cobriam seus rostos e gritavam: Santo, Santo, Santo. João viu isso quando ninguém foi achado digno de abrir o livro, exceto o Cordeiro. Moisés entendeu isso quando apenas a glória de Deus no rosto o fazia tremer. Mas Herodes ignorou, e sua carne pagou o preço. É curioso como os vermes aparecem como agentes da sentença. Não anjos com espadas, não trovões, mas vermes, podridão. Deus usou o que era desprezível para consumir o que era orgulhoso. E isso é profético, porque quando o homem rejeita a glória divina, ele mesmo se torna presa da própria corrupção. É como diz Romanos 1, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Deus os entregou a si mesmos. O juízo mais terrível é quando Deus não diz nada, quando ele não interrompe, quando ele apenas assiste e deixa que os vermes comecem o trabalho. Quantos hoje estão se decompondo por dentro, aplaudidos por fora, apodrecendo por dentro? Quantos ministérios brilhando em luz artificial, mas já sentenciados no céu? O brilho de Herodes era prata costurada. Ilusão, reflexo, mas o brilho do Espírito é fogo, é glória real, é santidade que consome. E só um dos dois pode permanecer. A verdade é que a geração que busca visibilidade esqueceu o preço da presença. E o altar virou palco, a pregação virou performance, a adoração virou espetáculo. E Deus continua observando. Mas existe um remanescente, gente que treme diante do Espírito, que se recusa a tocar a glória, que se esconde enquanto prega, que não aceita o aplauso, que não se alimenta de seguidores, que não precisa de palco para permanecer de pé, porque entende que a presença é santa. E quem não trata com reverência será tratado com juízo. Essa geração precisa lembrar da morte de Herodes como um alerta, como uma ferida aberta na história, como um eco do Espírito dizendo: não brinquem com a minha glória. Não foi o povo que matou Herodes. Não foi um anjo visível com espada. Foi o próprio Deus, usando o que parecia frágil para mostrar o que é intocável. E se hoje a igreja moderna está fascinada com cifras, fama, audiência e influência, talvez esteja na hora de lembrar que o Espírito Santo ainda habita entre os homens e que a mentira no altar continua custando vidas. Herodes morreu diante de uma multidão, mas você e eu morremos em silêncio toda vez que aceitamos para nós aquilo que pertence somente a Deus, toda vez que manipulamos a adoração, toda vez que usamos o nome dele para edificar o nosso, toda vez que recebemos o elogio e não devolvemos o louvor. A morte de Herodes é mais que história. É doutrina. É uma doutrina de temor, de reverência, de glória indivisível, de um espírito que não é palhaço, não é mascote, não é plateia. É Deus, e diante dele toda a carne se cala. Não importa se é rei, não importa se é apóstolo, não importa se é popular. O altar não é lugar de status, é lugar de rendição. E quem não se rende será quebrado. O trono é de um só, e quem tenta subir será lançado abaixo. Foi assim com Herodes. É assim com todos os que se esquecem que a glória não é moeda de troca, é propriedade exclusiva do céu. E quando o homem a toca, ele ativa um princípio eterno. A morte de Herodes é só um ensaio, porque há um outro trono se levantando. O trono do anticristo, o homem do pecado, a besta que virá em glória própria, exigindo adoração. E todo o mundo se curvará, mas o Espírito já declarou: essa glória não será dividida. E no fim, todo joelho se dobrará, mas os que tentaram brilhar serão consumidos pela luz. Porque diante do trono do Cordeiro só há lugar para um nome: Jesus.